Amados irmãos, estamos mais uma vez aqui para falarmos juntos, agora nesta tarde, um assunto muito interessante para nós, que muitos estudiosos estão, até hoje estudando sobre um tema muito escatológico, que é justamente as 70 semanas de Daniel. É um estudo sobre uma visão escatológica que estamos estudando neste momento, e nós estamos estudando sobre as 70 semanas de Daniel. Tem um versículo na Bíblia que está no livro de Daniel. Vamos achar aqui o capítulo de Daniel, que falando sobre o começo da época das 70 semanas de Daniel. Os irmãos bem sabem que aonde está escrito, está no livro de Daniel. Vamos ler aqui, falar sobre essas 70 semanas de Daniel e tentar tirar nesse comentário algum ensinamento para nós sobre este livro que é muito profético, que é o capítulo 9 de Daniel. Capítulo 9, versículo 24. Capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, sobre o teu povo Israel e sobre a tua cidade, cidade de Jerusalém. Para extinguir, Daniel capítulo 9, versículo 24. Para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer justiças eternas e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos e ungir o santo dos santos e ungir. Versículo 25 do capítulo 9 de Daniel. Sabe e entende desde a saída da ordem. Que ordem? A ordem das 70 semanas que é prevista aqui de Daniel, para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. E 7 semanas e 62 semanas as ruas e as tranqueiras serão reedificadas, e se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Vejamos a expressão aqui, essa ordem, a época da 70 semanas de Daniel. O começo, meus irmãos, das 70 semanas, ou de equivale 490 anos, de acordo com Daniel capítulo 9, versículo 25, que nós lemos aqui. Vou repetir aqui para nós.
está escrito uma expressão profética sobre as 70 semanas de Daniel. Está escrito assim: sabe e entende desde a saída da ordem. Desde a saída da ordem. Então, como já falei aqui para os irmãos, neste comentário, o começo das 70 semanas, ou seja, ou dos 490 anos, de acordo com Daniel 9:25, dar-se-ia desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias o príncipe, 7 semanas. Ou seja, para se completar as 70 semanas, está faltando uma semana, ou seja, 7 anos na visão escatológica profética, para completar os 70 anos ou os 490 anos. Nessa passagem o anjo fala primeiramente em 7 semanas, que são na verdade 49 anos, e depois em 62 semanas, ou seja, 434 anos. A soma dos 7 anos com a de 434 anos é de 483 anos. Então, desde a saída da ordem para a restauração e a reedificação de Jerusalém e do templo até a chegada do Messias, apontado na Bíblia como sendo Jesus, deveria passar 483 anos, como veremos adiante. Assumes ainda que entre 60 e 70 semanas, a contagem dos anos foi interrompida temporariamente, dando início à dispensação do Espírito Santo, ou seja, a dispensação, como é o tempo da graça ou a época da igreja, a época da evangelização, período em que a passagem ou que a mensagem de salvação em Cristo deveria ser amplamente divulgada a toda criatura, conforme em São Marcos capítulo 16, versículo 15, já no tempo da graça. Tempo da graça. Marcos 16 e 15 diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, as 70 semanas, com a contagem dos anos, foi interrompida temporariamente, parou o relógio escatológico parou de uma forma, parou no meio do tempo e dará início, eu quero dizer bem claro, vai começar o relógio a funcionar de novo depois que a igreja for arrebatada. Aí dará início aos 7 anos que está faltando para as 70 semanas proféticas de Daniel. Isto é, óbvio que estamos aqui estudando esse comentário sobre as 70 semanas de Daniel. Então, repetindo, assume-se ainda que entre a 69 e a 70 semanas, a contagem dos anos foi interrompida temporariamente, dando início, à dispensação do Espírito Santo, conhecida como o tempo da graça, ou a época da igreja, período em que a mensagem da salvação em Cristo deveria ser amplamente divulgada a toda criatura. Quando esta época da graça divina acabar, ou seja, quando o tempo da graça acabar com o arrebatamento da igreja, como já falei alguns segundos antes, começará a contagem dos 7 anos restante, ou glória, das 70 semanas predita
no versículo 27 do capítulo 9 de Daniel. A última semana que falta para completar as 70 semanas de Daniel, se dará início ao arrebatamento da igreja. E os irmãos sabem que depois que a igreja for arrebatada, dará início, sem dúvida nenhuma, aos 7 selos. Do capítulo 6 de Apocalipse fala do primeiro selo, do segundo selo, do quarto selo, ou melhor, aquela visão que João teve sobre aqueles 4 cavaleiros com seus cavalos, que simboliza a morte, que simboliza a peste, a fome, terremotos, etc, etc. Então, quando esta época da graça acabar, no arrebatamento da igreja, como aprendemos na linha escatologicamente falando sobre o arrebatamento da igreja das 70 semanas de Daniel, começará a contagem dos 7 anos restantes das 70 semanas preditas do versículo 27 do capítulo 9 de Daniel. Vamos ler aqui para a gente meditar. E ele firmará o concerto com muitos, ou seja, depois que a igreja for arrebatada, a pessoa do anticristo aparecerá como pessoa, mas dotado de malignidade, de maldade, de pensamentos extraídos da essência do próprio diabo, que o diabo é pai da mentira, é o pai da mentira, conforme João 8,44. Ele vai enganar as nações e perseguirá a Israel para destruir a nação escolhida e preservada já há muitos séculos atrás pelo próprio Senhor, até porque o próprio Jesus veio através da nação de Israel, literal, porque Jesus foi rei judeu, ele é rei judeu, Senhor dos senhores, seus pais eram judeus, os que rejeitaram a ele eram judeus. Capítulo 1, versículo 11 de João: veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a tantos quanto receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então Israel era para ser escolhida a nação específica para evangelização, para pregar o evangelho. Eles rejeitaram, porém Deus abriu espaço para muitos gentios, muita gente aceitar o evangelho e fazer parte da evangelização do evangelho. Até porque nesse dia da grande tribulação muitos gentios vão morrer, porém muitos remanescentes dos gentios vão se converter ao evangelho, muitos judeus remanescentes, restantes, vão morrer, porém muitos vão viver para também anunciar o evangelho, né? Para pregar também a palavra de Jesus Cristo, que é o Senhor da glória. Então, o capítulo 9, versículo 27 descreve esses últimos 7 anos como a época da grande tribulação. Não se pode escapar sobre o tema da grande tribulação, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Falamos das 70 semanas de Daniel, estamos falando, mas não escapa de falar sobre esse tema, sobre a grande tribulação, que é o que vale, como já falei aqui, quando esta época da graça divina acabar, no arrebatamento da igreja, começará a contagem dos 7 anos restantes das 70 semanas preditas do profeta Daniel. Descreve esses últimos 7 anos como a época da grande tribulação, nos seguintes termos: ele, a pessoa do anticristo, do capítulo 9, versículo 27, ele firmará um concerto com muitos. Um concerto com muitos. É óbvio que ele firmará um concerto com muitos,
é óbvio que o anticristo firmará um pacto, uma aliança, um acordo, um decreto com muitos, que não é só a nação de Israel, o povo israelita, não só com Israel, mas com muitos. Esses muitos são os povos que ele vai enganar. E na metade da semana, ou seja, nos 3 dias e meio, falando de semanas naturais, mas falando em semanas, em anos proféticos, cada dia equivale a um ano, tá? Deixa eu ver aqui uma análise aqui deste vídeo. Voltei aqui de novo para ver aqui se realmente estava tudo ok. Então ele fará, né? Ele fará na metade da semana, fará um concerto com muitos por uma semana. Semana que vale na linguagem profética, escatologicamente falando, 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, 3 dias e meio. Na metade dos 7 anos fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominação virá o assolador, e isso até a consumação do século. E o que está determinado sobre o assolador, sobre o anticristo, né? Virá sobre, será derramado sobre o anticristo, sobre o assolador. Então, como vimos antes, o período de 7 semanas, que são 490 anos, teve seu início com a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Já falamos que a época das 70 semanas de Daniel, e ainda vamos falar sobre a saída da ordem. Onde veio essa saída da ordem? Apesar de Ciro ter promulgado um decreto no ano de 538 a.C., ele não relata a reconstrução da cidade de Jerusalém, não, mas a edificação de uma casa, como lemos o Senhor do Deus dos céus me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, conforme 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 23. Vamos ler aqui esse versículo, 2 Crônicas, capítulo 36. É bom a gente ler para a gente tirar a dúvida. 2 Crônicas, 2 Crônicas é muito profundo. Capítulo 36, versículo 23, 36 e 23 de 2 Crônicas. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos exércitos Deus dos exércitos, dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Então, a restauração de Israel, decreto de Ciro, cumprido em Isaías. Então, a saída da ordem veio daí, né? A saída da ordem veio daí. Me encarregou de lhe edificar uma casa. Da mesma forma, quando Esdra e seus companheiros deixaram a Babilônia e foram para Jerusalém no 7º ano do rei Artaxerxes, não foi emitido nenhum decreto para que fossem reconstruídas as muralhas de Jerusalém, e sim uma casa ao Senhor, conforme Esdras capítulo 1, versículo de 1 a 5. No livro de Neemias ainda, meus irmãos,
há um relato de reconstrução. Vamos ler Neemias capítulo 2, versículo 8, versículo de 1 a 8. Neemias capítulo 2, versículo de 1 a 8. Veja que profecia. Neemias capítulo 2, versículo de 1 a 8, que diz assim: sucedeu, vou botar aqui mais na frente do vídeo para ver. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, louvado seja Deus, porém nunca antes estivera triste diante dele. Veja que negócio de Deus. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Veja, meus irmãos, então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse: estando a rainha assentada junto a ela, quando durará a tua viagem e quando voltarás? Disse o rei a Neemias: quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegues a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Meus irmãos, veja que a saída da ordem foi justamente aí em que Neemias ficou triste, ficou também angustiado, porque viu todos os muros derrubados. Então vejamos aí que no tempo de Neemias há um relato de reconstrução. A época, porém, era o 20º ano do rei Artaxerxes, conforme o ano 445 anos de Cristo. Lemos que quando Neemias recebeu notícia das ruínas de Jerusalém, seu semblante se entristeceu. Quando ele se apresentou a Artaxerxes para lhe servir vinho, Neemias servia a mesa do rei. Ele trabalhava ali como copeiro do rei. Este lhe perguntou por que havia tanta tristeza no seu rosto. O rei Artaxerxes perguntou a Neemias, perguntou aqui a Neemias: no teu rosto, ao contar ao rei a causa da sua tristeza, o rei Artaxerxes perguntou a Neemias o que ele queria, ao que o profeta respondeu. E disse ao rei: se é do agrado do rei. Veja a expressão que era antigamente usada para com os reis: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença. Sabia como o rei fazia? Apontava o cetro, o bastão, e tocava na cabeça dos seus servos,
E Neemias, com certeza, se humilhou ao rei, e o rei prontamente apontou o cetro e deu a liberdade para Neemias falar. Louvado seja o nome do Senhor. Se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse: quando durará esta viagem? E quando voltarás? Aí Neemias disse: aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe em um certo tempo. Disse Maia ao rei: se ao rei parece bem, dê-me carta para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegues a ajudar, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira, materiais para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Veja que a expressão segundo a boa mão de Deus sobre mim, veja que Deus já estava trabalhando naquela saída daquela ordem. Tudo foi feito conforme o pedido de Neemias. Deus trabalhando aí, já trabalhando na vida de Neemias. E as ordens do rei, a Bíblia afirma que o principal muro da cidade foi reerguido em 52 dias, conforme Neemias capítulo 6 versículo 15. Capítulo 6 versículo 15, veja que coisa boa. Vamos ler capítulo 6 versículo 15 de Neemias, que diz assim: acabando-se pois os muros aos 25 de Elu, em 52 dias. 52 dias. Mas as ruas e as tranqueiras, conforme Daniel agora para confirmar na linguagem profética, capítulo 9 versículo 25, e as ruas tranqueiras, observe que está no plural, as ruas, as tranqueiras, né? Observe que está no plural, em referente aos restantes dos muros que cercavam a cidade, só se reedificarão em tempos angustiosos. Segundo os registros históricos, foram gastos 49 anos para tudo ser concluído, terminando em 396 antes de Cristo, o que correspondia à primeira parte das 60 semanas, ou seja, as primeiras 7 semanas, ou 7 vezes, né, 7 anos. Na tradição judaica, o ano equivale a 360 dias, que é o diferente de nós, né? E aqui é 365 dias. 365 dias. Na tradição judaica era 360 dias. Apocalipse capítulo 11 versículo 2, né? Afirma que a cidade santa, Jerusalém, será pisada por 42 meses, e que as duas testemunhas profetizarão durante 1260 dias. Versículo 3. Os dois versículos referem-se à primeira metade da grande tribulação. A primeira metade da grande tribulação, ou seja, há 3 anos e meio, pois como vimos, aquele tempo será a duração de 7 anos. Já saímos da época da grande tribulação, falando sobre a saída da ordem, né? E voltemos também aqui para terminar a mensagem do anjo Gabriel a Daniel, desde a saída da ordem. Veja que profundidade é Daniel, capítulo 9. Veja que esse
Daniel capítulo 9. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Desde a saída da ordem, capítulo 9, versículo 25 de Daniel. Sabe e entende desde a saída da ordem para edificar Jerusalém até o Messias o príncipe. Veja o contexto e o comentarista aqui que diz: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias o príncipe, ou seja, Jesus Cristo, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras é referente aos muros que Neemias estava angustiado, triste, se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Os restantes serão em tempos angustiosos, referência ao muro, mas em tempos tristes e angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, uma referência à sua morte. Jesus morreu, foi sepultado, tiraram ele e foi sepultado, e não será mais. Daniel capítulo 9, versículo 25 a 26, parte A. Além, desde a saída da ordem até a morte de Jesus o Messias, passaram 69 semanas de ano. 69 semanas de ano. Como já foi dito, então, segundo a mensagem profética dada pelo anjo Gabriel a Daniel, a nação israelita deveria receber todas as bênçãos preditas pelo anjo Gabriel só depois das 70 semanas ou 490 anos. Contudo, desde a morte de Cristo até os dias atuais, não aconteceu nenhum registro daquilo que se assemelhe com a profecia das bênçãos prometidas ao povo escolhido. Logo, os 70 anos, ou seja, os 7 anos ou as últimas semanas, ainda será no futuro. Esse é o tempo da grande tribulação, em que o relógio, escatologicamente falando, já parou no meio. Ele fará o seu percurso normal. Ele vai bater novamente 7 semanas ou 7 anos. Isso se dará, como já falei, depois de que a igreja for arrebatada. Então, só quando a igreja for arrebatada é que essa época sombria, como falou Joel, como falou Jeremias, como falou Daniel, como falou Zacarias, a época da angústia de Jacó, a época do sofrimento de todas as nações, se dará após a igreja for arrebatada, e que essa época começará na primeira vinda. Jesus falou a respeito desse tempo, como veremos adiante. Meus irmãos, falamos sobre a época das 70 semanas de Daniel. Falamos também sobre a saída da ordem. Justamente foi naquela época em que o rei Artaxerxes deu ordem para Neemias, fazer aquele trabalho, materiais, para fazer aquele levantamento daquele projeto, daquela casa. E louvado seja o nome do Senhor. Porém, dá-se início à grande tribulação quando a igreja for arrebatada, pois faltando uma semana a igreja será arrebatada antes que se inicie a grande tribulação. Meus irmãos, falamos das 70 semanas de Daniel,
falamos da saída da ordem de Daniel, falamos da época da ordem das 70 semanas que o anjo Gabriel falou a Daniel com respaldo bíblico. Jesus sempre falou da grande tribulação. Ele nunca deixou de falar para anunciar e alertar o seu povo naquela época. Jesus amava tanto a nação judaica, até porque foi ele que veio, concedido aquela Virgem Maria, que depois de ter Jesus, ela teve vários filhos, outros filhos, mas eu quero não entrar nesse assunto por causa do tempo, mas eu quero falar sobre o que Jesus falou sobre a grande tribulação, porque ele falou sobre a grande tribulação. Sabe historicamente e biblicamente que os judeus rejeitaram Jesus como Messias, os irmãos sabem muito bem disso, prometido de Deus, apesar de todos os sinais proféticos e factuais dados pelo Nazareno, que fez de tudo para ser reconhecido. Entretanto, a inveja de líderes de Israel e a simplicidade do mestre os tornaram cego, fazendo-o rejeitarem. As Escrituras nos diz que ao sair do templo, após o último sermão de Jesus em público, vamos ver aqui esse último sermão de Jesus em público, está em Mateus capítulo 23, versículo 39, é muito profundo esse versículo, apesar são todos, capítulo 23, versículo 39 de Mateus, que diz assim: porque eu vos digo que desde agora não me verei mais, até que digais, bendito é o que vem em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Os discípulos chamaram a atenção do Senhor para a magnificência daquela construção, ao que Cristo respondeu: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus capítulo 24, versículo 1. Você vê também o que Jesus falou. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: na verdade, Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Veja o que Jesus falou sobre a grande tribulação. Não ficará aqui pedra, ou seja, no verbo futuro. Jesus estava falando sobre o verbo futuro e sobre a grande tribulação. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aleluia. Que não seja derribada. A resposta do mestre, e mais tarde, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele seu discípulo e perguntou: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá na tua vinda e do fim do mundo? Veja a expressão dos discípulos para Cristo. E lhe perguntou: dize-nos quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Primeiro, os discípulos perguntou: dize-nos quando serão essas coisas? Segundo, e que sinal haverá na tua vinda? O discípulo perguntou. E terceiro, e do fim do mundo? Parece que os discípulos também estavam profetizando também, mostrando um para os outros e do fim do mundo, porque eles sabiam
que Jesus ia morrer, ia ressuscitar, ia para o Pai, mas ele ia voltar, e estamos esperando ele voltar. Jesus respondeu a todas, como veremos adiante. Antes, porém, quero dizer aqui para os irmãos, para maior compreensão, discorreremos sobre as respostas nos 3 evangelhos sinóticos. No evangelho de Mateus e Marcos foram registradas apenas 2 respostas do Mestre, e no evangelho de Lucas 3 respostas são assinaladas. Em Lucas capítulo 21, versículo 20 a 14, temos a primeira resposta, a pergunta do discípulo, registrada em Mateus capítulo 24, versículo 3: quando sucederá isto? Isto é, sobre quando o templo será destruído. Ora, quando a cidade de Jerusalém fosse destruída, o templo também seria justamente destruído. Isso aconteceu, sabe quando? Isso aconteceu em 70 depois de Cristo, quando as tropas romanas lideradas pelo general Tito destruíram Jerusalém no seu tempo. A segunda e a terceira resposta estão interligadas, pois se referem à fase final da volta pessoal de Jesus Cristo em glória, conforme Mateus capítulo 24, versículo 15, que diz assim: quando pois vides que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, quando pois vides a abominação da desolação, que falou quem? O profeta Daniel no Velho Testamento. Jesus quis falar também para os seus discípulos: virá a grande tribulação para os que ficarem aqui na terra. Voltemos ao Evangelho de Mateus e leiamos um sermão utilizado por Jesus para ilustrar aproximadamente ou a proximidade da grande tribulação. Vejamos aqui um versículo: aprendeis, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Essa figueira aqui, essa figueira simboliza a nação de Israel. O tempo parou, faltando 7 anos para dar início aos restantes das 70 semanas de Daniel. O relógio parou, mas aqui a figueira fala sobre a nação de Israel, que os irmãos sabem que dela veio o Messias, dela veio o Salvador, e dela veio as promessas. Porém, as promessas eles rejeitaram no capítulo 1, versículo 11 de João, rejeitaram. Mas no final da grande tribulação, a promessa de Deus é de salvar os remanescentes de Israel e os remanescentes dos gentios, que eles vão se chegar aos pés de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendei, pois, esta parábola: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folha, sabei que está próximo o verão. O verão aqui é o próprio Senhor. O verão é forte, é poderoso, é um sol extremamente terrível de se chegar perto e olhar. O sol é aqui o próprio Jesus. O sol é poderoso, e os homens que pecarem diante de Deus e não se arrependerem na grande tribulação não poderão olhar, porque os seus olhos estão pecaminosos, e eles vão sofrer a grande ira, a ira de Deus na grande tribulação. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabeis que o verão, o Messias, está próximo às portas, e em verdade vos digo que não passará esta geração
sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus estava falando para os seus discípulos que não aquela geração daqueles discípulos e não aquela geração daquele presente momento que Jesus estava falando. Mesmo assim, Jesus falou daquela geração da grande tribulação. E muitos que não aceitarem a Cristo e morreram sem Ele, e vão viver sem Ele na grande tribulação, rejeitarem, eles vão sofrer a grande pena capital, a pena de morte dada pelo anticristo, que ele também vai matar muitas pessoas na grande tribulação. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, versículo 32 a 35, 32 e 35, vamos ler aqui para a gente meditar. Aprender, pois, esta parábola da figueira. Figueira simboliza Israel. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, saber que está próximo o verão. O verão, como já falei aqui, é o próprio Jesus. Igualmente, quando vi todas essas coisas, sabeis que Ele está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus estava ensinando sobre a grande tribulação, falou, profetizou, ensinou, alertou aos discípulos, aos judeus, mas a maioria rejeitaram o seu ensinamento e o seu alerta. Vejamos que, segundo algum comentarista conhecido como John Wallis, alguns comentaristas bíblicos afirmam que a geração enfatizada no texto é a nação judaica, e outros alegam que Jesus aludia a um período indefinido de tempo. Porém, segundo o mesmo autor, a geração em que Jesus se referia não era aquela para quem ele discursava, como eu estava falando aqui no começo. Não. Nem ele se refere a um período indefinido de tempo, e muito menos a nação israelita, pois a nação de Israel jamais passará. A nação de Israel jamais passará, ou seja, a nação de Israel estará presente, porque a grande tribulação será como um alerta para o povo de Israel se arrependerem e voltarem para Cristo, e muitos vão voltar para Cristo, certo? Pois a nação de Israel jamais passará. Para esse autor, o Senhor se referiu à geração que estará presente na grande tribulação, simplesmente porque os homens daquela época futura verão todos os acontecimentos preditos. Ainda esse comentarista John Wallis ainda explica como uma geração é contada de 40 em 40 anos. Aqueles que estiverem vivos no tempo do fim presenciarão todos aqueles acontecimentos, melhor dizendo, aquela geração não passará, porque estará presente durante todos os 7 anos. Oh, aleluia. Meus irmãos, deixa eu ver aqui se está gravando mesmo, que eu não quero perder esse texto de maneira nenhuma, porque eu quero que fique gravado em nome de Jesus, para todos que vê esse vídeo, vê que eu não estou aqui ensinando errado, falando errado. Veja aí, partindo desse pressuposto, entendemos que o Nazareno se esforçava para que, ao iniciar as 70 semanas, os israelitas não se enganassem com a falsa paz produzida pelo anticristo na primeira metade da semana. Veja que Jesus se esforçou, lutou, sofreu para ensinar, para alertar os judeus, né?
para que os israelitas não se enganassem com a falsa paz produzida pelo anticristo na primeira metade da grande tribulação, ou seja, na primeira metade da semana, ou seja, nos três anos e meio da primeira parte da grande tribulação. Porque na segunda metade viria grande destruição sobre aquele povo, conforme Mateus capítulo 24, versículo 21. Você vê que Jesus falou mais no capítulo 24 de Mateus, versículo 21, que diz assim: porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados. Serão abreviados. Os escolhidos de Deus já é a igreja que foi fazer parte nas bodas do Cordeiro, nós. Os remanescentes que ficarem na grande tribulação, os escolhidos, que o escritor deste livro, né, aqui fala, Mateus, né, mas por causa dos escolhidos, Jesus falando também, serão abreviados aqueles dias, serão abreviados. Então viria também destruição sobre aquele povo. Enfim, o mestre deixa um alerta aos israelitas daquela época futura, avisando-os de que, quando estiverem vivendo em tempo de paz, ficassem em alerta. Meus amados irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui para terminar. Que os irmãos sabem que Israel já fez muita aliança, muito pacto de paz com muitas nações para viver um momento de paz. Os irmãos sabem também que o povo de Israel, né, os israelitas fizeram também uma aliança com Yasser Arafat, né, há alguns anos atrás, mais ou menos uns 70 anos atrás, 50 anos atrás. Ele fez também uma aliança com Israel e fez com a sua tribo, e fez com uma também das suas tribos, que ele também fez pacto com essa tribo, e ele depois tomou, matou e destruiu todo o povo. Assim ele também fez uma aliança com Israel para enganar Israel, para enganar a Israel. Mas assim também o anticristo fará um pacto, porque ele não vem como um monstro, como um dragão, como uma pessoa má. Ele vem como um político, como um homem poderoso, um ditador, que irá enganar o povo de Israel. Ora, para entrar, para melhor dizer, nos costumes de Israel, eu tenho até aqui um estudo sobre isso. Para enganar a Israel é preciso se fazer igual ao povo judeu. Então provavelmente o povo de Israel, o anticristo, se fará um judeu que aprenda os costumes dos judeus, fazendo sacrifício judeu, aquela cerimônia que o povo judeu fazia. Os irmãos conhecem muito bem. Assim o anticristo enganará Israel justamente neste ponto aí, desta natureza em que o israelita, os judeus tinha e tem os seus costumes, né, a sua natureza de fazer o sacrifício. Por isso que a Bíblia diz: e ele fará, né, uma aliança com muitos, né, fará o sacrifício no templo. A história do templo já é outro estudo muito profundo. E aí ele enganará muitos judeus. Então
vejamos que tudo isso que nós falamos aqui, eu falei aqui, justamente está predito na Bíblia Sagrada. Então, vejamos que, para terminar, enfim, o mestre deixa um alerta ao israelita daquela época futura, avisando-se que quando estiver vivendo em tempo de paz, ficaria em alerta, pois poderiam estar experimentando os acontecimentos dos primeiros anos que antecedem aos grandes flagelos preditos. Os anos da falsa paz são comparados aos momentos que antecederam o dilúvio nos tempos de Noé, ou seja, momentos de falsa segurança, após os quais veio a repentina e grande destruição. Então, meus amados irmãos, já lemos, já relemos, já voltamos o texto, falamos das 70 semanas de Daniel, e os irmãos sabem muito bem que há um tempo sobre isso aí, em que os irmãos sabem muito bem que haverá a última das 70 semanas de Daniel, faltando 7, ou seja, uma semana, né? Que são 7 dias, mas na linguagem escatológica e profeticamente, e na visão profética, 7 anos, quando o início dos restantes, né, das semanas de Daniel dará início após o arrebatamento da igreja. Então fica claro que muitos infelizmente vão ficar aqui na grande tribulação, e eu quero, em nome de Jesus, que esse vídeo seja visto pelas pessoas não evangélicas. Meu amigo, você que está afastado da casa do Senhor, você que está desviado, volte enquanto é tempo. Você sabe que vai acontecer. Esses sinais que estão aí acontecendo, pai contra filho, irmão contra irmão, a gente já está vendo, porque já se cumpriram. Mas existem outras profecias que irão se cumprir no dia da grande tribulação, naquela época sombria em que Jesus falou: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu queria poder falar mais, mas chegará uma outra oportunidade em que esta mensagem eu vou gravar novamente, outros estudos vou gravar, mas eu quero que você, meu amigo, você, meu irmão, tire essa dúvida, porque estamos aqui aprendendo com ela a palavra de Deus, mistério na vida de todo cristão. Deus abençoe a todos. Nós aqui não somos donos da verdade, mas aprendemos a conhecer com o Senhor, que é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero, para terminar, o versículo no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deveria acontecer, e pelo seu anjo enviou e as notificou a João, seu servo. Deus é o Senhor das revelações. Mostrou a João, João mostrou, né, aos seus servos, ou seja, Deus lhe deu para mostrar aos seus servos a qual as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo a enviou. O anjo Gabriel revelou a Daniel as coisas de Deus para com Daniel, e Daniel com certeza viu aquelas visões, e até hoje nós estamos aqui aprendendo aquilo que Deus mostrou pelo Espírito Santo de Deus a João, e João com certeza foi revelado pelo anjo de Deus,
e João escreveu o livro de Apocalipse, e nós aqui estamos extraindo as coisas e as